Bom dia, turma, tudo bem? Eu me chamo Thaleson, eu sou o professor substituto da disciplina de matemática e hoje eu vou trabalhar com vocês o conteúdo das equações de segundo grau. Ah, professor, o que é uma equação de segundo grau? Uma equação de segundo grau nada mais vai ser uma equação que vocês vão observar dessa forma aqui. Então, é um polinômio cujo maior grau vai ser ao quadrado, segundo grau. É o segundo grau, concorda? Ok, pessoal. Como que vocês geralmente vão ver essa equação por aí nos exercícios? Da seguinte forma. A gente vai ter um A, que é um número qualquer, que multiplica um x ao quadrado, que é uma incógnita, mais, mas pode ser também um menos, um B, que também é um número qualquer, que multiplica um x, que também é uma incógnita. Pessoal, vocês concordam comigo que esse x aqui, ele é a mesma coisa que aqui? X elevado a 1? Lembram que qualquer número elevado a 1 é ele mesmo? Então a gente tem um a x ao quadrado, mais b x elevado a 1, mais c igual a 0. Ah, professor, mas tem x aqui, por que não tem x aqui? Vou explicar para vocês. Vamos lá. A gente tem um x ao quadrado aqui, um x a 1 aqui. O que a gente teria que ter aqui? X elevado a 0. Vocês concordam comigo que pela propriedade de potência, qualquer número que eu tenha elevado a 0, seja 1, 2, 3, 1 milhão, 2 milhões, elevado a 0, ele vai ser igual a 1? Concordam comigo? Então aqui eu tenho basicamente x elevado a 0 que é igual a 1. Esse c, que eu chamo ele de termo independente, ele vai estar multiplicando 1. O que acontece quando eu multiplico um número por 1? Eu tenho ele mesmo. Então, um número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo, c. Esse x, mesma coisa, eu não preciso colocar esse 1 no centro. Eu sei que é só que ele vai ser ele mesmo. Concordam? Ok. Vamos dar continuidade então, pessoal. Aqui eu trouxe um exemplozinho, que é 1x ao quadrado mais 3x menos 4 igual a 0. Esse exemplo, vamos tentar identificar qual que é o nosso A, B e C nessa equação aqui. Então, qual que é o nosso A, qual é o nosso B e qual é o nosso C nesse caso? O nosso A é o número que acompanha o elemento ao quadrado, concorda? Que número está acompanhando o elemento ao quadrado nesse caso? O 1. Vocês concordam comigo que esse 1, eu poderia encontrar essa equação assim, que aqui continuaria sendo 1? Porque 1 elevado a x ao quadrado continua sendo x ao quadrado. 1 vezes x ao quadrado continua sendo x ao quadrado. Então, se eu tenho 1 que multiplica um x ao quadrado, eu posso só colocar x ao quadrado. Esse meu número A vai ser 1. Qual que é o meu B? Um elemento que acompanha o x. Qual que é o elemento que acompanha o x nesse caso? Isso mesmo, o 3. Qual é o elemento que é o termo independente, que vai ser o meu C, que não acompanha x nenhum? Menos 4. Por que é o menos 4, professor? Vocês concordam comigo que se eu fizer isso aqui, é a mesma coisa que eu fazer isso aqui? Concordam? Porque o mais ele não aparece nesse caso. Mas aqui eu tenho um menos na frente. O menos eu tenho que carregar ele para fora. Então aqui eu tenho menos 4. Tá, professor, bonito, eu consegui identificar o A, o B e o C. Perfeito. Mas como é que eu resolvo uma equação de segundo grau? Aí entra um negocinho que eu acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. E eu acho que muitos acham que é um bicho-papão, mas eu estou aqui justamente para mostrar que não é o bicho-papão, como dizem por aí. É a fórmula de Bhaskara. O que é a fórmula de Bhaskara? Basicamente, um jeito de você manipular aqueles numerozinhos que você achou
de modo que você encontre o valor de x. Ah, professor, como é que eu vou achar o valor de x? Vamos jogar aqueles números aqui na nossa fórmula para descobrir. Qual que é a fórmula de Bhaskara? Menos b mais menos raiz de delta sobre 2a. Vixe, professor, que raio é esse delta aí que apareceu do lado? Ah, o delta ele vai ser um coeficiente próprio dessa equação. O delta, basicamente, é b ao quadrado menos 4ac. Pô, b eu tenho lá. B eu tenho lá. A eu tenho lá. O A eu também tenho lá. C eu tenho lá. Concorda comigo que se eu só substituir aqui, eu consigo solucionar essa equação? E descobrir qual é o valor de x? Vamos substituir aqui então, pessoal. Menos b. Menos b é menos, qual que é o b? 3. Mais menos raiz de delta sobre 2 vezes a. O a gente sabe que é 1. Perfeito, professor, mas eu ainda tenho esse delta aí. Tem que descobrir o que é ele, tem que tirar ele para fora, né? Então vamos resolver aqui na nossa parte separada da equação. A gente tem que o delta igual a b ao quadrado, 3 ao quadrado, porque o nosso b é 3, menos 4 vezes nosso a. O a gente sabe que é 1. Então, vezes 1 vezes c. O c é o menos 4. A menos 4. Parênteses. Lembrem-se sempre que quando eu tenho uma multiplicação de um número positivo por um negativo, eu tenho que usar parênteses para poder identificar, certo? Vamos resolver então aqui, pessoal. 3 ao quadrado, quanto é? 3 vezes 3? 9. Isso mesmo. Menos 4 vezes 1? Menos 4. Vamos só baixar esse outro menos 4 aqui, pessoal. E vamos ver. Agora eu tenho 9 menos 4 vezes menos 4. Primeiro vamos fazer então a multiplicação. Então, baixando 9. Menos 4 vezes menos 4. Mais 16. Então eu tenho que o delta é igual a 9 mais 16. Quanto é 9 mais 16? 25. Então eu descobri que o meu delta é 25. Ah, professor, mas aqui eu tenho raiz de delta, eu não tenho delta. Como que eu descubro a raiz do delta? Eu passo a raiz aqui dos dois lados. Concorda que eu fiquei com raiz de delta aqui e aqui eu fiquei com raiz de 25? Então a minha raiz do meu delta vai ser igual a raiz de 25. E qual é a raiz de 25, pessoal? 5. Então a raiz de delta é igual a 5. Eu só preciso substituir ele aqui na minha equação. Eu fico com 3 mais ou menos raiz de delta, que é 5. Vou introduzir agora, pessoal, um conteúdo, um conceito novo que eu acredito que vocês ainda não tenham tido contato, que é esse sinal aqui de mais ou menos. Por que um sinal de mais ou menos? Significa que vai ter duas equações. Uma equação com um mais, uma equação com um menos. Então eu vou ter dois resultados, concorda? Eu vou ter um x1, que é um x uma linha, e eu vou ter um x duas linhas. Concorda? Perfeito. Qual que vai ser meu x uma linha? Ah, meu x uma linha vai ser com a primeira equação. A primeira equação é com mais. Eu tenho aqui menos 3 mais 5 sobre 2 vezes 1, 2. Menos 3 mais 5, menos 3 mais 5, eu fico com 2 positivo. Dividido por 2,
2 dividido por 2, o número dividido por ele mesmo, 1. Agora, x duas linhas. Agora eu faço com a outra equação. Menos 3. Eu fiz com o mais, vou fazer com o menos. Menos 5 sobre 2. Menos 3, menos 5. Eu devo 3. Contrai outra dívida de 5. Menos 8 sobre 2. Menos 8 sobre 2, menos 4. Então, o meu conjunto de solução nesse caso vai ser solução x uma linha é igual a 1, x duas linhas igual a menos 4. Significa que essa equação, essa igualdade vai ser verdadeira quando x for igual a 1 e quando x for igual a menos 4. Vamos testar aqui, pessoal? Então, vamos testar. Eu tenho, então, vou substituir 1 ao quadrado mais 3 vezes 1 menos 4 igual a 0. Se eu acertei ali, aqui tem que ser de verdade, né? Porque esse valor da equação tem que ser igual a esse valor da equação. 1 ao quadrado é 1, mais 3 vezes 1, 3, menos 4 igual a 0. 1 mais 3, 4. Menos 4, 0. 0 igual a 0. Então, eu sei que 1 é uma resposta. Concorda? Vamos substituir pela nossa segunda resposta, menos 4. Menos 4 ao quadrado, mais 3 vezes menos 4, menos 4 igual a 0. Então, se menos 4 também for uma resposta, essa equação tem que dar 0. Concorda? Tem que ser verdadeira. Menos 4 ao quadrado. Menos vezes menos, mais 4 vezes 4, 16. 16 mais 3 vezes menos 4. Menos vezes mais, menos. Então, aqui eu tenho menos 3 vezes 4, 12. Então, menos 12. Menos 4, só vou baixar, não vou mexer em menos 4. 16 menos 12, 4. Menos 4, 0. Então, 0 é igual a 0. Então, o menos 4 também é uma resposta para a minha equação. Por hoje é isso, pessoal. Amanhã a gente vê mais conteúdos, mas, por enquanto, é isso. Obrigado pela presença e até mais.